Bom, galera, acho que a apresentação da palestra eu já fiz. O tema hoje é Big Tech Hiring, dica para o processo seletivo de engenharia. Só para falar um pouquinho da agenda aqui, os temas que eu vou falar. Eu acho que eu quero começar falando um pouco assim sobre os princípios de contratação, como que as empresas estruturam o seu processo, quais são as ideias por trás disso. Fala um pouquinho da estrutura de entrevistas típica das Big Techs. E eu separo as entrevistas em 3 temas e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. No último, que é código e algoritmos, em alguns lugares na apresentação eu chamo de code e algos. Eu vou apresentar um problema que a gente usou já várias vezes na Uber, não usa mais hoje em dia. Eu apliquei várias vezes e tal, e assim, guiar como seria a resolução desse problema. Vou tentar deixar uns 5 minutinhos no final para perguntas. Então, mandem aí no Q&A e, na melhor da minha habilidade, vou tentar respondê-las. Se não, me procurem nas redes, tá? Eu já vou dar meu contato aqui. Queria fazer um disclaimer aqui, que o conteúdo dessa palestra, ele é baseado na minha experiência pessoal. Então, assim, não estou representando ideias assim oficiais de ninguém, mas assim hoje eu trabalho na Uber já faz uns 3 anos e tenho bastante experiência nisso, não só aqui como em outras. Então eu criei meio que um mapa mental assim de como que as entrevistas funcionam, como que funcionam, como que dá certo se preparar para isso. Então é isso. Essa é a visão do Leandro sobre isso, tá? Bom, quem sou eu? Eu sou gerente de engenharia na Uber faz uns 2 anos e pouco. Eu trabalho na Uber há uns 3 anos e pouquinho. Fui uma das primeiras pessoas de engenheiros do Tech Center aqui em São Paulo. A gente está aqui forte, crescendo. Depois falar um pouquinho mais, mas basicamente eu posso dizer que faço processos de seleção em Big Techs desde 2007. Já passei em alguns, não passei em outros. Isso é uma das questões que eu vou falar, assim, o quão comum é não passar. E também, na Uber, desde que eu entrei, eu sou entrevistador. Então, eu aplico muitos dessas entrevistas que eu vou falar aqui hoje. Então, eu queria só falar, assim, quais são as minhas credenciais, por que vocês querem, por que vocês deveriam escutar o que eu estou falando. É baseado na minha experiência, tá? Já passei por bastantes entrevistas dos dois lados. Ali está meu LinkedIn, se vocês quiserem me achar, Leandro-Fernandes-End, se procurarem pelo meu nome também vão me achar. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa, quer acesso aos slides e tal, me procura lá no LinkedIn, vou ficar super feliz de falar com vocês. Na Uber a gente tem uma prática, assim, de sempre que a gente se apresenta, a gente fala de um fun fact, né? Um fato engraçado, divertido, assim. E o meu atual, né, eu sempre mudo, é que eu sou uma pessoa muito, muito desastrada fisicamente, assim. Eu acho que a minha noção corporal é de um ser humano que tem 1/3 do meu tamanho. E isso me leva a algumas situações curiosas, assim, por exemplo, na pandemia, quando a gente estava no auge, assim, dos lockdowns, etc. Como eu gosto muito de me exercitar, estava tudo fechado, eu inventava coisas para fazer em casa. E eu me machuquei 3 vezes nessas invenções, hein? Eu consegui despencar fazendo uma barra improvisada, caí com o joelho no chão. Eu abri minha canela tentando fazer aqueles saltinhos assim no muro. E por fim, eu quase rompi o ligamento do ombro plantando bananeira. Então, não recomendo fazer exercícios dessa forma, desassistida na pandemia, sem os equipamentos corretos. Eu fiz, não deu muito certo. Para um ser humano desastrado, é especialmente não recomendável. Por fim, passando fun fact, eu só queria dizer que eu vou passar aqui um pouco essas dicas assim sobre o processo que eu vou dar. Eles são bem voltados para a especialização de back-end, tá? Porque é a minha especialização, é a minha área de trabalho na engenharia primordial. Quando eu era engenheiro, era isso que eu fazia, era back-end engineering, mas eu acho que os princípios, assim, em grande parte das ideias se aplicam certamente para outras especializações, mobile, front-end, machine learning engineer, etc. O foco, no entanto, é engenharia, né? Ou pessoa desenvolvedora, dev, como queiram falar, né? Eu não vou falar de seleção para manager, eu não vou falar para pessoa de produto, para UX, etc. Para engenharia, tá bom? Eu tenho que falar um slide rapidinho sobre Uber e vagas, senão
o pessoal do time de recrutamento vai ficar muito bravo comigo e eu preciso, tem vagas no meu time, então estamos contratando na Uber, temos mais de 30 vagas abertas só para engenharia, acesse lá uber.com/careers. Filtra por Osasco, que é onde é a nossa sede aqui em São Paulo. E interessante deixar claro que nós temos vagas 100% remoto ou vagas híbridas, parte no escritório, parte em casa, tá? Então, clica lá, tem muita coisa legal que a gente está fazendo aqui no Brasil. Tá, vamos partir para o conteúdo, então. Um pouquinho sobre os princípios de contratação que eu noto que as empresas usam. Eu acho que essa primeira coisa mais importante todas essas big techs, de alguma forma, elas reconhecem a imperfeição que é um processo seletivo. No sentido de por que existe processo seletivo? A gente quer, antes de uma pessoa entrar numa empresa, a gente quer ter certeza de que ela vai ter sucesso na empresa o máximo possível. Então, basicamente, tu tem um processo em que tu tenta fazer uma correlação entre algumas entrevistas com o desenvolvimento de carreira da pessoa. A entrevista é um processo com um tempo extremamente curto, não teria como ser diferente, então ele vai ser imperfeito. Tu vai tentar avaliar o comportamento de uma pessoa durante meses e anos através de evidências adquiridas entre, sei lá, 5 ou 10 horas. Não vai ser perfeito, jamais seria. E eu uso como referência um livro bem bacana de um cara chamado Daniel Kahneman, e ele tem 2 colegas aí. Daniel Kahneman é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia. Você deve conhecer ele pelo trabalho de como é que é, Thinking Fast and Slow, que ele fala de bias, de viés, ele é um grande pesquisador por trás disso. E ele tem um outro livro, mais recente, muito legal, que ele fala sobre um outro tipo de erro, julgamento humano, que é ruído. E uma grande fonte de ruído é processo seletivo. Então, o que significa? O que o Daniel Kahneman fala? Que no melhor dos casos, a correlação entre um bom desempenho na entrevista e um bom desempenho no trabalho é de 2/3. Isso é, tipo assim, um pouco melhor que aleatório. Isso é no melhor dos casos, tá? Então, as empresas reconhecem, as big techs reconhecem essas imperfeições e o processo, ele é todo desenhado para reduzir esse ruído e também para reduzir o viés, tá? Então, isso é interessante. Coisas como não ser uma pessoa só em entrevista, tem um painel, a decisão ser conjunta, as pessoas tomarem decisões sozinhas e depois compartilhar os resultados e discutir, tu ter perguntas padronizadas com coisas esperadas, tudo isso faz parte de um trabalho bem sério e científico para reduzir viés e ruído no processo seletivo, tá? Segunda coisa é que o processo ele é enviesado para o não. O que significa isso? Que as empresas reconhecem que é muito pior um falso positivo, ou seja, uma pessoa que foi bem no processo seletivo, mas não foi bem na empresa, do que um falso negativo. Uma pessoa que foi mal no processo seletivo, mas poderia ter ido bem no trabalho. Então, em caso de dúvidas, as big techs, elas preferem dizer não. O que significa que elas, via de regra, elas aceitam, depois de um período de tempo, que se tente novamente, porque reconhecem. Pode ser que a pessoa não esteja num bom dia, não fez uma entrevista legal, sei lá, o entrevistador pode não estar num bom dia, tem muita coisa que pode acontecer. Preparação ajuda muito, então essa é a mentalidade das empresas, é importante pensar sobre isso. Então, por isso que preparação e treinamento fazem muita diferença, tá? A habilidade de ser entrevistado e a habilidade de ir bem no trabalho são coisas diferentes, tá? Não é fácil de passar nas entrevistas, a regra é as pessoas não passarem. Eu já não passei várias vezes. Na Uber, por coincidência, eu passei na minha primeira, mas isso não é o comum. É muito comum as pessoas passarem depois de 2 ou 3 tentativas. Então, é bom pensar isso até como um framework mental, assim, não se desesperem se vocês não passarem no processo seletivo. Uma big tech é o mais comum acontecer, tá? Bom, um pouquinho sobre a estrutura geral, assim, alto nível de como é que funcionam as entrevistas, tá? Existe um primeiro contato com o time de recrutamento, que eu não vou entrar em muitos detalhes, é mais de um passo aí, tem o sourcing, como funciona, a pessoa aplica, o time de sourcing vai atrás, depois tem os contatos iniciais, etc. Se avalia um pouquinho o currículo e tal. Não quero entrar muito em detalhe nisso, eu quero entrar em mais detalhes no que eu estou chamando de o primeiro round e o segundo round, tá? Que são
as partes que existem entrevistas mais técnicas, assim, em que vocês interagiriam com pessoas engenheiras, com gerentes, etc. Tá? Tem um primeiro round, que é como se fosse uma triagem, tá? Aí diferentes empresas podem usar uma entrevista inicial, ou talvez um desafio de programação e tal, eles chamam de screening muitas vezes. A pessoa passando nessa triagem, que é basicamente o objetivo dela, é basicamente dizer assim, essa pessoa tem condições, tem expectativas razoáveis de passar no segundo round? Se sim, ela passa na triagem. Então, a barra é um pouco mais baixa, depois eu falo um pouquinho mais detalhes ali, mas é mais ou menos isso. Depois tem uma bateria de entrevistas. Passado esse primeiro e segundo round, tipicamente tem um debriefing que todas as pessoas que entrevistaram no segundo round, elas se juntam para discutir as suas entrevistas, suas decisões e chegarem numa decisão final. Beleza. Bom, sobre o primeiro round, a triagem, como eu falei, tipicamente ela é uma entrevista de coding ou algoritmos de 1 hora, mais ou menos, ou pode ser também um problema offline, que se passa um desafio de programação offline, a pessoa resolve e passa o resultado via e-mail, ou alguma coisa assim, tá? É bem típico ser essa estrutura. Eu vou falar mais lá no segundo round da entrevista de coding e algos, tá? É bem parecida com as duas. Eu acho que o que mudaria, talvez, é ser um pouquinho mais baixa a barra. Se a pessoa tiver em dúvida, assim, puxa, eu tive sinais meio ambíguos, assim, umas coisas boas, outras coisas ruins. Os entrevistadores, as pessoas entrevistadoras, elas tendem, no primeiro round, a serem enviesadas para o sim. Então, tive dúvidas, pode ser que a pessoa vá bem no resto, então digamos assim, vou passar essa pessoa para o segundo round, e lá no segundo round ela vai receber uma avaliação mais criteriosa, vai fazer outras entrevistas, inclusive de coding e algoritmos. É basicamente isso o primeiro round. Tá? O segundo, a segunda bateria, então são tipicamente 4 a 6 entrevistas de 1 hora aí, com entrevistas com propósitos diferentes, que aí eu classifico em 3 temas, tá? Aí uma é coding e algoritmos, outra é de arquitetura de software e outra é o que eu chamo, assim, com um grande guarda-chuva, que é comportamental. Não significa que necessariamente vai ser uma entrevista para cada, ou mais de uma entrevista para cada. Muitas vezes, se tem uma entrevista que mistura um pouco de arquitetura, um pouco de comportamental, coding tipicamente são entrevistas autocontidas, mas é isso, vai estar uma pessoa te entrevistando durante 1 hora, tentando pegar sinais sobre esses 3 temas. E eu vou entrar em detalhes agora sobre esses 3 temas, tá? Eu gosto de classificar, assim, esses 3 temas olhando uma linha do tempo, tá? Olhando para trás, olhando para frente. O que isso significa? Algumas dessas entrevistas, elas vão tentar buscar sinais na tua experiência profissional sobre esses temas. Então, tu vai ser convidado a narrar situações que tu já viveu na tua vida profissional, e com base nisso, a pessoa entrevistadora vai tentar pegar esses sinais de quais são os aspectos comportamentais, o quão profundamente tu já lidou com problemas de arquitetura. Então, a arquitetura é um tema que tu pode olhar tanto para trás e para frente. Olhando para trás, basicamente tu vai descrever um problema passado de tecnologia que necessitou de considerações arquiteturais relevantes. Comportamental é basicamente olhando para trás. Então, tipicamente não se pergunta assim, como que tu agiria em determinada situação, mas vai se perguntar, me diz uma vez em que tu te deparou com uma situação tal, como é que tu agiu? E olhando para frente, digamos assim, dado um problema novo, hipotético, vamos resolver ele aqui na minha frente. Então, é tipo assim, frente às tuas habilidades atuais, vamos agir em cima de algo na entrevista, tá? Olhando para frente, coding e algos é basicamente isso. Tu vai trabalhar em cima de problemas hipotéticos de programação. E tem também na arquitetura, tu pode trabalhar como um problema novo. Vamos desenhar desenha aí o feed da homepage do Facebook. É um problema super comum de arquitetura. Como é que tu faria? Certo? Beleza. Bom, falando sobre os temas agora, comportamental. Basicamente, o objetivo é tu buscar vários tipos de sinais, que eu chamo de comportamentais, tá? Essa é uma nomenclatura que eu estou utilizando aqui para tentar explicar um pouco o que tipicamente se busca, tá? Na experiência profissional passada da pessoa candidata. Então,
como eu disse, normalmente vão ser perguntas do tipo: me conte uma vez em que tu teve uma discordância com alguém no teu trabalho. O que aconteceu? Como é que foi essa discordância? Tu vai ter que narrar, tá? Então, tipicamente, quais são essas características comportamentais que tu tenta observar? A capacidade da pessoa colaborar com outros, a capacidade da pessoa executar projetos de tecnologia, o quanto ela conhece do negócio na experiência profissional passada dela, tenta buscar entender como que essa pessoa se encaixaria nos valores culturais ou nos princípios da empresa. Então, por exemplo, a Uber, a gente tem os valores culturais da Uber divulgados no nosso site, tem vários deles, como Go Get It, One Uber, Stand for Safety. A gente tem, então, tipicamente, tu vai ver na Uber algumas perguntas que tentam entender o como que a fulana ou fulano se tem evidências no passado profissional que assim, está alinhada com esses valores culturais da Uber, tá? Eu acho que é importante demarcar aqui que as empresas, isso, com certeza a Uber, eu posso dizer que a gente foge da noção de cultural fit, tá? A gente tenta contratar pessoas com a maior diversidade possível, e eu já entro no tema 5 ali, que é diversidade. E cultural fit é um tema, é uma terminologia muito delicada que muitas vezes se utilizou no passado para não contratar pessoas que não se encaixem no estereótipo possível. Não é isso que se procura com valores culturais, tá? Pelo contrário, a gente busca diversidade ativamente, tá? Valores culturais são maneiras como a empresa pensa, por exemplo, inclusive sobre diversidade, é um dos valores culturais da Uber. A gente vai tentar, nas nossas entrevistas, observar, por exemplo, se a linguagem da pessoa que está sendo entrevistada ela é uma linguagem que respeita a diversidade. Para alguns cargos, sobretudo gestão, eu posso dizer que a gente procura exemplos concretos de como a pessoa agiu para melhorar questões de diversidade por onde ela passou. Tá? 6, ganho de eficiência, como a pessoa já trabalhou para melhorar o ambiente de engenharia, o ambiente de processo por onde ela passou. E talvez, por último, cidadania, como a pessoa se desempenha, digamos assim, tentando ajudar o próximo na empresa e tal. Coisas que não dizem respeito ao trabalho imediato, mas que fazem total diferença. Bom, sobre algumas dicas agora sobre essa parte comportamental. Assim, eu acho que parece meio óbvio, mas é importante eu ressaltar isso. Seja 100% honesto, tá? Não inventem situações que vocês não passaram, tá? Essas perguntas, as pessoas entrevistadoras, elas estão muito acostumadas a ir a fundo no que se está perguntando. Então, vamos fazer... tu vai contar uma certa situação, a pessoa vai querer mais detalhes e tal. É muito ruim quando o entrevistador percebe que a pessoa parece não saber muito profundamente, está titubeando e tal. Esses são sinais negativos. Então, seja honesto, a pessoa perguntar assim, me conta uma vez em que tu teve que liderar um projeto. Diz assim, olha, eu nunca tive a oportunidade de liderar um projeto, é algo que eu estou trabalhando profissionalmente, eu quero fazer isso, mas ainda não tive. Isso é 1000 vezes mais benéfico para ti na entrevista do que tentar forçar uma situação que não aconteceu. Tá? Segundo, é bem importante focar no que tu fez versus o que o seu time fez. Muitas vezes na entrevista, assim, a gente escuta coisas, a gente fez tal coisa, o time decidiu tal coisa, mas ali quem está sendo entrevistado é você, é tu, e não o time. Então é importante, a gente sempre tenta buscar as evidências de qual a diferença você, pessoa entrevistada, teve no trabalho. É bem importante focar nisso, tá? Pense nesses exemplos. Eu acho que, assim, como se preparar para essa entrevista, tá? Como é olhando para trás, é muito difícil de tu se preparar no sentido de criar essas situações. Né? Eu acho que a melhor coisa que tem para fazer é preparar histórias de antemão, pensar em projetos desafiadores e que tiveram impacto relevante na empresa, e já ter uma história pronta, lembrar, escrever, porque muitas vezes, na hora que essas perguntas são feitas, a gente talvez não tenha na nossa memória fresca todas as situações. Situações difíceis de colaboração, trade-offs são pontos muito importantes. Grande parte das decisões que a gente toma no dia a dia de trabalho, elas não são decisões com só benefícios de um lado e só prejuízos de outro. Tu tem que ponderar coisas mais importantes. Então, explicar os princípios utilizados, dar confiança de que isso aconteceu, de que está usando raciocínio para tomada de decisão. E aqui tem uns livros que eu acho bem legais, assim, que
Eles, na verdade, eles são livros que eu acho muito importantes para o desenvolvimento de carreira das pessoas, que ajuda a entender como se desempenhar, como se comportar no trabalho. E a melhor maneira de adquirir experiência comportamental é trabalhando da maneira mais eficiente possível. Então, o Empowered é um livro que fala muito sobre estrutura de empresas de tecnologia que tiveram grandes impactos e grande sucesso na história, estruturas comuns que essas empresas seguem. How Google Works é um livro bem bacana que fala bastante de um framework super importante de OKR, Objectives and Key Results, que ajudam a estruturar uma empresa para ser voltada para objetivos. É importante ter essa nomenclatura, esses termos frescos na cabeça. E mesmo que na empresa que vocês trabalharam, na empresa profissional que vocês trabalharam, vocês não utilizem essas coisas, eu acho que durante a entrevista, se alguém perguntar assim, me conta de quais os objetivos do time que tu trabalha, pode dizer assim, olha só, meu time ele é muito orientado a desenvolver features, e eu reconheço que isso não é a melhor maneira de trabalhar, eu sei os conceitos de OKRs, eu estou tentando influenciar o meu time para se mover, para deixar de ser um feature team e ser um time voltado a objetivos, mas ainda não consegui. Isso é fantástico, tu falar quando um entrevistador escuta algo assim. É muito melhor do que tentar forçar a barra dizendo que teu time ele segue OKRs quando na verdade não segue. E Radical Candor é um livro muito legal sobre como passagem de feedback, como trocar feedback entre as pessoas. Então, recomendo esses 3. Vou dar uma aceleradinha, porque ainda tem bastante slide, a gente está com pouco tempo, tá? Tema 2 para arquitetura. Então, como eu falei, tem 2 tipos de entrevistas, problemas passados e problemas novos. Então, o problema passado descreve um problema de arquitetura no passado que tu já teve, que já enfrentou, e um problema novo olha, hipoteticamente aqui, vamos construir como se fosse o YouTube, vamos desenhar a arquitetura como seria o YouTube. E aí, claro, focado no back-end, mas se for uma entrevista mobile, front-end, vocês vão focar em aspectos mais front-end ou mobile. Problema passado. Eu acho que é interessante também ter fresco na memória um problema, uma história para contar. Se prepare. Tipicamente, as empresas vão querer problemas com grande escala, porque Big Techs, via de regra, lidam com escala muito grande de dados, muito grande de usuários. O que vai se buscar? Tentar entender quais foram as decisões tomadas, tipo assim, qual era o problema, quais eram as possíveis soluções que podiam ser consideradas, quais foram as decisões tomadas e por que elas foram tomadas, que tipo de decisão a gente está falando. Qual é a tech stack? Então, tipo assim, a gente escreveu back-end em Go. Por que vocês escreveram em Go? Bom, uma razão razoável pode ser, olha, na nossa empresa, a gente tem todo um ferramental em Go, é a nossa linguagem oficial, e na Uber é o caso, por exemplo, para back-end. Então, não fazia sentido a gente usar Go e etc. Data source, que tipo de banco de dados? Qual o estilo de comunicação que teve que se estabelecer nos diferentes componentes dessa aplicação? RPC, Message Broker, comunicação síncrona assíncrona. Quais foram os trade-offs que se fizeram? Acho que assim é interessante pensar que muitas vezes deliberadamente se cria débito técnico conscientemente para entregar as coisas mais rápidas. As empresas normalmente procuram esse princípio de ser enviesado para ação, lançar coisas, sabe? Ter velocidade. Arquitetura, problema novo. Eu acho que aí, ao enfrentar um problema novo, tem um bom ferramental técnico, tá? Eu acho que o melhor livro que fala sobre o ferramental técnico de problemas de engenharia do mundo moderno é esse Design Data Intensive Application. Ele vai falar sobre esses problemas, essas mesmas questões que eu falei no slide anterior. Diferentes tipos de data source, como é que em quais casos se aplicam cada um, os diferentes estilos de comunicação, encoding de dados, etc. É um livro fantástico, tá? Dica, faça perguntas, tá? Quando o problema for apresentado. Eu acho que os entrevistadores tipicamente esperam que tenha uma interação grande, assim, para entender mais a fundo os resultados, os requisitos do problema. É muito diferente uma solução que tu tem, por exemplo, que tu não precisa que os dados estejam 100% sincronizados a cada minuto versus uma solução que tu precise os dados 100% sincronizados entre diferentes fontes de dados. Então, é importante ter essa comunicação entre entrevistador e pessoa entrevistada.
E por fim, assim, eu tenho muitos vídeos na internet com problemas típicos que se aplicam. Não vou dar nenhuma dica aqui, mas só digo, tem lá, procurem no Google, vocês vão achar diversos. Procurem coisas como tipo Architectural Interview Guide, ou qualquer coisa assim. Tá? Código e algoritmos, o terceiro e último tema. Típico problema de desafio de programação. Tá? Então, aqui, melhor recomendação que eu posso dar é o livro Cracking the Code Interview. Esse livro é uma bíblia sobre entrevistas para Big Tech, principalmente código e algoritmos, tá? Mas também acaba pegando outras partes, como arquitetura e etc. Sugiro que esse livro seja livro de cabeceira das pessoas que estão querendo fazer entrevista daqui nos próximos meses. Hein? O que é importante ter forte em mente? Conceitos de ciência da computação, tipo diferentes algoritmos, estruturas de dados e notação Big O para tempo e espaço. Tipicamente, o que vocês vão usar? Arrays, árvores, tabelas hash, listas, grafos, em termos de algoritmos, busca binária, como passar por uma árvore, breadth first, step first, algoritmos de ordenação, Dijkstra, etc, etc, etc. Tenham essas coisas frescas em mente, pratiquem bastante, treina. Essa é a parte que mais fortemente é influenciada por treino, com certeza. E uma prova disso é pessoas que participaram ao longo da sua vida de Olimpíadas de programação, elas têm, fato, um índice maior de sucesso em entrevistas. Mas elas não necessariamente têm um desempenho melhor no trabalho. Por quê? Como eu falei, skill de entrevista é diferente de skill no trabalho. As pessoas que participam de Olimpíadas de programação, elas têm um desempenho do mesmo nível de desempenho que pessoas que não participaram, mas elas têm vantagem no processo de entrevista. Por quê? Porque elas treinaram. Então, treinem. E agora eu vou apresentar um probleminha que a gente usava aqui na Uber, tá? Quando eu era entrevistado. A gente não usa mais, então não adianta treinar especificamente ele, não vai ser o mesmo que vão ser aplicados, mas é um problema que eu achava bem interessante. Precisa de alguns conceitos importantes de ciência da computação. E eu acho que tem diversos passos, diversas maneiras de resolvê-lo. O problema é o seguinte, dado um array ordenado com números inteiros e um inteiro que eu chamo de x, escreva um algoritmo que conte quantas ocorrências de x existem no array. Então, esse aqui é um array de exemplo. Tem 1, 3, 3, 3, 3, 15, 15, etc, etc. E x é 3. Então, basicamente, o problema é conta quantas vezes o número 3 aparece nesse array. E o resultado, para esse caso, tem que ser 4. A primeira solução mais ingênua, tá, que pode se pensar é, bom, eu vou iterar sobre todo o array e contar, né, criar uma variável contadora que se no índice que eu estiver for 3, eu vou incrementando. Essa é uma solução que dá para ser feita em 3 linhas de código, basicamente, se não menos. E ela é ingênua, ela é uma solução pouco ótima, ela tem uma complexidade, pior e melhor caso, ordem de N. Minha sugestão, tu pode sugerir até para o entrevistador, olha, eu consigo pensar isso e tal, ver o que ele quer, assim, tu pode perguntar, tu acha que faz sentido eu começar resolvendo com esse problema ou já quero partir para um melhor? Ver o que ele diz, tá? Em todas as entrevistas é sempre muito importante mostrar essa capacidade de colaboração, fazer perguntas e escutar e não sair fazendo as coisas conforme tu pensa sem interagir com o entrevistador. Esse aspecto de colaboração, embora ele seja mais observado nas entrevistas comportamentais, em todas as entrevistas, os entrevistadores, eles vão buscar esses sinais, tá? Então, colaborem, escutem, façam perguntas. Eu, tipicamente, dizia, olha, eu acho que não precisa, vamos tentar pensar uma solução um pouquinho melhor, tá? A segunda solução que tipicamente se pensa é olhar o sinal que aparece no enunciado que se diz um array ordenado. Para uma pessoa treinada, isso tem que imediatamente tocar um sininho, busca binária. Tá? Busca binária é um algoritmo de busca que tem como pior caso ordem de log de n, mas depende dos dados estarem ordenados num array. Então, isso pode ser um sinal. A gente pode fazer o quê, então? Vamos usar a busca binária para achar a primeira ocorrência de x e depois sair contando para a esquerda e para a direita quantas ocorrências tem. No caso médio, digamos assim, a gente tem uma performance melhor, que é log de n. Então, vamos pensar nesse
nesse caso aqui, dessa rede de entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, usa a busca binária, log n, tu vai tentar contar para um lado, não tem ninguém, vai tentar contar para o outro, não tem ninguém. Ele realmente, ele teve uma performance muito melhor do que terá sobre todo o array. Mas pensando no pior caso, pensa um array que ele é composto inteiramente de números duplicados, tu vai precisar de qualquer forma iterar sobre todo o array com essa estratégia. Então, no pior caso, esse algoritmo vai se comportar com ordem de n, tá? E assim, é importante ter em mente as soluções que vocês vão propondo durante a entrevista, pensar pior caso, melhor caso, edge cases, e ir conversando com o entrevistador. Quando eu era entrevistador, se o máximo que a pessoa conseguisse chegar era aqui, e identificasse que realmente, no pior caso, não é um melhor, não tem uma performance melhor, dependendo de como ia, eu considerava que essa entrevista poderia passar. Mas tem uma solução melhor que a gente já vai chegar nela, tá? A melhor solução que a gente pode pensar é construir uma busca binária modificada para arrays com elementos duplicados. A busca binária tradicional, quando tu tem elementos duplicados, tu não tem garantia em qual dos elementos a busca binária vai te retornar, porque assim que ela acha o elemento, ela te retorna. Mas a gente pode modificar a busca binária para sempre procurar o mais da esquerda e o mais da direita. Fazendo esse algoritmo modificado, a gente pode procurar qual é o número da esquerda, o que está mais à esquerda, qual é o número que está mais à direita. Então, a gente vai usar a busca binária 2 vezes. Com esses índices, a gente consegue ver onde começa o número duplicado e onde termina o número duplicado, e a partir dos índices, só fazer uma matemática simples e contar quantas ocorrências tem. Nesse caso, no pior caso, a gente vai ter, então, log n mais log n, que no final fica ordem de log de n, uma complexidade de tempo bem melhor do que nos outros casos que a gente viu. Como fazer isso, então, essa busca binária modificada? Eu vou voar aqui sobre os exemplos, tá? Então, esse aqui é um array de exemplo. A busca binária, primeiro, ela vai procurar o elemento intermediário do array, que é o 15. A gente calcula os índices 0 mais 10, divide por 2, dá o 5, aponta para o 15. O 15 não é o elemento que a gente está procurando, é o 3. Então, a gente decrementa o ponto final do array que a gente vai procurar para um antes do midpoint, que é o 4. Procura o elemento intermediário, é o 3, achamos. Nesse ponto aqui, a busca binária normal encerraria. Achamos, a gente retorna esse 3. Mas a gente não quer esse 3. A gente quer esse aqui, primeiro e o último. Então, a gente modifica a busca binária para continuar indo para a esquerda, guardando o índice da última, do mais à esquerda que a gente achou. Então, a gente decrementa o final, o endpoint aqui, o end position, para um antes do midpoint. Procura o midpoint aqui, que vai apontar para o 1. Não é o 3, então a gente não altera o found index. Como ainda não se cruzaram os índices, e essa é a condição para encerrar a busca binária, a gente incrementa o start position, vai achar os dois índices estão início e fim no 3, o midpoint é esse índice aqui, o índice 1, ele achou o 3, achou o mais da esquerda. A mesma lógica a gente aplica para o da direita, só que ao invés de indo para a esquerda, a gente vai indo para a direita, e com os dois índices a gente calcula quantas ocorrências tiveram. O índice do mais à esquerda é 1, o índice do mais à direita é 4, 4 menos 1 mais 1 para compensar o cálculo, a gente chega a 4. E basicamente essa é a lógica aqui. A única diferença de uma busca binária normal é quando a gente acha o elemento, a gente salva a posição e a gente diz aqui, ó, a gente está procurando o elemento mais à esquerda? Se sim, a gente decrementa a posição final, senão a gente incrementa a posição inicial. É isso. Galera, passei aqui, esse é o fim da minha apresentação. Peço mil desculpas, não deu para responder perguntas, mas me procure no LinkedIn, tá? Eu vou voltar aqui rapidamente para minha referência, Leandro-Fernandes-End, é o meu LinkedIn. Muito obrigado e boa terça para todos.